Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje eu vou fazer um vídeo mais curtinho explicando quais são as diferenças entre o DIU de cobre e o DIU de cobre com prata. Preciso começar falando que existem vários vídeos aqui no canal, inclusive existe uma playlist que chama Anticoncepcionais e dentro dessa playlist tem vários vídeos explicando sobre DIU de cobre, como que é a inserção, como que é o mecanismo de ação, vários detalhes. Então, esse vídeo aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre todas essas questões. Então, se vocês não sabem sobre isso e não assistiram esse vídeo, podem clicar aqui no card que eu vou deixar listado os vídeos sobre DIU de cobre. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre essa decisão de uma pessoa que já estudou DIU e já decidiu que ela vai pôr DIU de cobre. Daí a dúvida é, eu vou colocar o DIU de cobre ou eu vou colocar o DIU de cobre com prata? Então, para começo de conversa, vocês precisam saber que não existe DIU de prata. Existe DIU de cobre, que é só cobre, e existe DIU de cobre com prata, que é um DIU de cobre, mas que também tem fios de prata junto com os fios de cobre. E existem algumas diferenças entre esses dois DIUs, e eu vou explicar para vocês aqui o que a ciência sabe e o que a gente vê na prática de diferença entre esses dois métodos. Quanto ao mecanismo de ação, ao fato dos dois serem não hormonais, isso é tudo igual. E o tamanho também é similar. Qual que é a diferença então? Por que se desenvolveu o DIU de cobre com prata? O DIU de cobre ele é um método muito antigo e o DIU de cobre com prata está no mercado há alguns anos, então é muito mais novo. O DIU de cobre, ele possui os fios de cobre que são o que vai fazer o efeito ali de atrasar os espermatozoides. E acontecia em algumas mulheres uma coisa muito rara que chama corrosão do cobre. Então, em algumas pacientes, devido ao pH, as características químicas específicas do endométrio dessas pacientes, ali do útero, o cobre ele começava a dissolver, sofrer uma corrosão mesmo, assim, que nem corrosão de metal, né? E ele ia desaparecendo. E isso ia causando uma diminuição da quantidade de cobre no DIU, que poderia causar uma diminuição da eficácia, da segurança em não engravidar usando esse DIU. Isso é raríssimo, mas é por isso que foi desenvolvido o DIU de cobre com prata, porque ao adicionar a prata, acontece uma estabilização química ali que diminui a chance de ocorrer essa corrosão do cobre. Então foi por isso que foi desenvolvido o DIU de cobre com prata. Não foi para dar menos cólica, não foi para dar menos sangramento, tá? Vocês vão entender já por que eu falei isso. Então, o DIU de cobre com prata, ele surgiu com esse objetivo de evitar essa complicação rara que o DIU de cobre às vezes apresenta, muito raramente. E quando as mulheres começaram a usar o DIU de cobre com prata, algumas pacientes começaram a relatar, e ainda mais pacientes que usavam de cobre e mudaram para esse, relatar que houve uma diminuição da quantidade de sangue e uma diminuição da frequência das cólicas menstruais. E no consultório a gente ouve esses relatos, então algumas pacientes falam isso. Só que como que a gente faz para afirmar se realmente existe isso na vida real, assim, estatisticamente falando? A gente teria que fazer um estudo científico que comparasse usuárias do DIU de cobre com usuários do DIU de cobre com prata. E não existe esse estudo até hoje. O que existem são estudos de DIU de cobre e estudos de DIU de prata que vão falar quantos por cento das pacientes tiveram aumento de sangramento, quantos por cento das pacientes tiveram aumento de cólica, tiveram queda na hemoglobina, que é um jeito da gente ver também se esse sangramento realmente está acontecendo em maior quantidade. E os estudos que analisam sozinho o DIU de cobre e sozinho o DIU de prata têm resultados de porcentagem de sangramento, de porcentagem de cólica, que são iguais. Então, na literatura médica, até hoje pelo menos, julho de 2021, a gente não tem comprovação científica de que o DIU de cobre com prata causa menos aumento de sangramento e causa menos cólica do que o DIU de cobre. Mas na clínica, no dia a dia de atender mulheres que usam esses métodos,
a gente vê realmente que o DIU de cobre com prata tem o potencial de causar menos esses efeitos. Lembrando que o DIU de cobre, como ele não é hormonal, ele não tem nenhum efeito colateral, ele não altera o seu ciclo menstrual, ele não engorda, ele não incha, ele não causa dor na mama, nada disso. A única coisa, as duas únicas coisas que pode ser que a mulher sinta quando ela coloca o DIU de cobre é um pouquinho de aumento da quantidade de sangue na menstruação e talvez um pouquinho de cólica. Isso acontece na minoria das pacientes e esse aumento geralmente é discreto e não é um problema, não é uma coisa que vai causar um incômodo para essa mulher. Mas se ela for analisar, ela vai falar, não, realmente eu sinto um pouquinho mais de cólica e eu tenho um pouquinho mais de sangramento nessas mulheres que apresentam essa mudança. Outra diferença que existe entre esses dois DIUs é que o DIU de cobre tradicional, o CU380, que é o T de cobre, né? Ele pode ficar até 10 anos no útero fazendo efeito. E esse DIU novo de cobre com prata, ele tem uma duração de 5 anos. Tirando essa diferença da duração dos anos e essa possível vantagem do DIU de cobre com prata, não existe, na verdade, nenhuma diferença. Eles são métodos muito similares. O DIU de cobre, ele é um método que está no mercado há muitos e muitos anos, então ele já tem uma segurança comprovada muito grande. Outra coisa importante de dizer é que a efetividade quanto à gravidez é similar nos dois, né? Então, ambos são eficazes um tanto quanto o outro para prevenir gravidez, e esse número é 0,8% de falha, tá? Em um ano. Então, de 1.000 mulheres com DIU, 8 vão engravidar em um ano. E daí esse número pode parecer grande, mas se você for pensar na pílula, são 30 em 1.000, né? Então, o DIU de cobre, tanto de cobre quanto de cobre com prata, são métodos muito mais eficazes do que todos os outros métodos que são desses que você precisa ficar tomando o remédio ou usando adesivo. Por último, o DIU de cobre com prata, por ser um DIU mais novo, ele é mais caro. E o DIU de cobre só cobre, o antigo, ele é mais barato e ele é disponível no SUS, aqui no Brasil. Enquanto o DIU de cobre com prata, você precisa comprá-lo e ele é um pouco mais caro, cerca de 3 vezes mais caro do que o DIU de cobre. Basicamente é isso, não há muitas diferenças. Eu acho que a paciente deve estudar, né, e decidir aí com o seu médico qual que é o melhor DIU para ela colocar frente às individualidades dela e, uma vez decidido, partir para esse método que quem me segue aqui sabe que é o meu método favorito, né, DIU de cobre, porque é um método super seguro e que tem pouquíssimos efeitos colaterais e que não interfere no seu ciclo menstrual. Então você continua desbloqueada, você continua produzindo seus próprios hormônios. Então, mais uma vez, assistam os vídeos de anticoncepcionais e principalmente os de DIU, que tem aqui no canal, vou deixar no card. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, podem deixar aqui nos comentários. Se inscrevam no canal, deixem um like nesse vídeo e me sigam no Instagram, @doutoramandaloretti, que eu também posto várias coisinhas sobre esses temas lá. Inclusive, tem post lá com tabela, assim, sabe? Comparando o DIU de cobre com o DIU de prata. E é isso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.